E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo tudo sobre o São Paulo e tudo sobre o novo reforço Gonzalo Tapia, o novo atacante do São Paulo, e também tudo sobre o jogão de amanhã, São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo. Retorno do tricolor e estreia de Hernan Crespo. Eu quero que você comente aí. Tá confiante pro jogo de amanhã? Deixa nos comentários. Os demais nada já sabe disso aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto, a gente vai falar muito desse jogo, de reforços, muita coisa. Créditos e direitos autorais deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Assistência aí assusta o torcedor do tricolor assim, professor. Mas as coisas mais legais estão na primeira linha e na última. 23 anos e pode atuar com mobilidade no ataque. Foi isso que chamou a atenção do scout do São Paulo Futebol Clube, do pessoal que procura as contratações, né? Principalmente do Crespo, que trouxe a ideia do jogador ou comprou a ideia do jogador. Eu acho interessante, 23 anos e com essa possibilidade de mobilidade no ataque, são duas coisas que o time precisa. Juventude e gente ali que possa ser utilizada em vários setores da linha de frente tricolor. Não jogou no River também, porque o River é um time que investiu bastante para essa temporada, foi até uma decepção a campanha que fez no Mundial de Clubes, mas tem um ataque com muitas opções, né? Tem Borja, tem o Driussi, Né? tem o Mastantuono, que não é atacante, mas acabava ocupando, né, uma das funções ali de criação, o Colídio. Então havia muita gente ali para um jogador jovem que estava buscando seu espaço. Com o Galhardo jogou pouco, né? Principalmente ali no campeonato argentino, não teve oportunidade no Mundial, na Libertadores muito pouco. Por ser um jogador de 23 anos, tem uma média baixa de gols, uma média ali dá menos de 0,2 gol por jogo, é uma média baixa para um atacante. Tem que subir essa média para conquistar o torcedor tricolor, hein? É que ele oscila muito entre jogar como referência, mais centralizado, e um jogador que atua pelas pontas, mais aberto, ou como segundo atacante. Então, não é o centroavantão, mas pensando num centroavante, num jogador de referência, uma média ideal é ali perto de meio gol por partida, né? Mas, de novo, jogador jovem, com um potencial de evolução, e com o Crespo pode aproveitar essa brecha. O André Silva, por mais que desde a ausência do Caleri tenha dado conta do recado, não é totalmente consolidado. O Caleri ainda não voltou, vai ficar um tempo parado. E o São Paulo também, pensando até em jogadores rápidos pelo lado, de ponta mesmo, só tem o Ferreirinha de um lado e o Ferreira do outro, que pode aí abrir uma brecha para que ele tenha minutos, que ele tenha mais oportunidades em relação ao River. Mas não vejo, até pela idade e por ter jogado pouco no River, um jogador que chega como uma solução. É uma oportunidade de mercado que o Crespo enxerga ali como necessidade, como carência do elenco, mas não é solução para os problemas do ataque do São Paulo. Essa margem para desenvolver também, né? Um jogador jovem, o São Paulo vai atrás do Dineno para também ser mais uma opção como referência lá no ataque. Eu vejo brigando mais por esse lado direito do que propriamente por ser a referência ali. Acho que o São Paulo ainda tem o André e o Dineno para dividir entre os dois ali a responsabilidade do lugar do Caleri. Eu vejo ele brigando mais por esse lado direito. O Dineno é mais Caleri, né? Lembrando que é um pedido do Hernan Crespo, novo técnico do São Paulo. Não assinou ainda, mas está próximo aí de ser próximo reforço do tricolor, que perdeu os últimos 3 jogos no Brasileirão, só para lembrar. A gente tem aquela telinha do São Paulo, não? Perdeu muito bem, né, o último. Temos? Perdeu o Vasco. Então. E até por isso também a demissão lá do Zubeldia. O São Paulo segue na Libertadores, mas no Brasileirão não vem numa sequência boa e já volta tendo que enfrentar o Flamengo, hein? Amanhã, Flamengo e São Paulo. Olha aí, ó. Situação do São Paulo no Brasileirão, 14º, 12 pontos ganhos. Último jogo, perdeu em casa para o Vasco. Aliás, tinha perdido do Mirassol, perdeu do Vasco, uma sequência de derrotas. E esse jogo contra o Vasco não viu a bola, né? Foi muito superior o Vasco jogando no estádio do Morumbis. E amanhã o São Paulo vai ao Maracanã
Só isso. Professor Celso Zelt, para enfrentar o Flamengo. Só isso. Não tem moleza no Brasileirão e o São Paulo já volta com uma pedreiraça, hein? Sabe quando você dá o restart no computador e tem um trabalho muito grande para fazer? O primeiro trabalho depois do restart é um negócio pesado. É o que está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo restartou, né? E tinha que restartar mesmo, porque a gente falou dos últimos resultados, mas os últimos desempenhos foram muito ruins. Inclusive dentro do Morumbi, né? Tão ruins, Mari, que o próprio técnico de plantão chegou à conclusão de que não tinha mais nada a fazer, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. O que o Crespo tem que fazer para melhorar aí o desempenho desse time do São Paulo? E antes de vocês responderem, vem à minha mente o mesmo que eu pensava se tivesse continuado o Zubeldia, eu penso em relação ao Hernan Crespo. Ele precisa muito dos jogadores que ficaram muito tempo no departamento médico. Lucas, Oscar e companhia. Principalmente. Não é difícil o São Paulo crescer como time, na minha opinião. Quero ouvir vocês. O Paulo já tem a vida resolvida nesse ano, não vai mais para lugar nenhum, mas a coisa não andou. Na Libertadores foi bem, né, o São Paulo, na fase de grupos. Principalmente nos jogos fora, né? Desse ano, você disse? Não, desse ano. O Zubeldia cai Não perdeu, no São Paulo sem ter perdido na Libertadores, tanto na edição passada como na atual, mas desempenho também oscilou, né? Nos jogos em casa, aquele jogo contra o Alianza Lima, abre 2-0 no primeiro tempo, baixa muito de rendimento, Compensação fora, ganhou todos. Fora muito bem, até com muitos méritos do Zubeldia, né? Pela estratégia de jogo, pela maneira como armou o time, com 3 zagueiros, mas o São Paulo, para mim, e aí depois que vira a página do técnico, precisa olhar para os problemas internos e reconhecê-los. Não dá para ficar só, tiramos o Zubeldia e agora a coisa vai andar. Para mim, o elenco de São Paulo foi montado para as Copas. A diretoria olhou, a prioridade no ano passado já foi definida, Libertadores, é o que o São Paulo vai focar mais, mas pensando em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, todo esse calendário inchado que a gente tem, e até pelo perfil de jogadores do São Paulo, não é um elenco suficiente. E volta com menos do que tinha, né? O São Paulo está voltando com menos do que tinha. Exato. E negociou os jogadores. Perde o Matheus Alves agora, um jogador jovem que deu energia para o meio-campo de São Paulo, ajudou muito a, de certa forma, suprir a ausência do Oscar com uma característica diferente, mas ainda assim... Mas ainda foi uma alternativa interessante, não sentiu, né? Deu conta do recado perfeitamente. Então, é um São Paulo que precisa olhar para dentro de si mesmo e dizer, olha, o que a diretoria fez contribui para o trabalho do treinador ser bem-sucedido como a torcida espera? Eu vejo que o Zubeldia também sofreu com um desgaste já pelo tempo. Hoje, nessa era de influenciadores, acabava ali todo o jogo, mesmo quando vencia, era martelado. Então, a diretoria acaba sendo suscetível a esses movimentos também. Mas não dá para dizer, por outro lado, que fez um grande trabalho, um trabalho magnífico, porque realmente empacou São Paulo numa situação complicada. Tinha material humano para fazer esse trabalho todo? Pois Porque é um bom treinador, tantos desfalques? Mas esse é o meu ponto, Abel. Em muitos momentos... O problema para mim não era o técnico, não. Em muitos momentos, o Zubeldia tirou leite de pedra no São Paulo. Exatamente. Então, isso acaba ficando em segundo plano, agora que chegou o Crespo, tem ânimo novo, um treinador que deixou uma boa impressão no São Paulo na primeira passagem. Mas se o São Paulo não resolver esses problemas de elenco também, como a gente falava do Grêmio, se não tiver Oscar e Lucas, ainda mais sem o Caleri, o São Paulo está fadado a sofrer na temporada. O Luciano está suspenso, não joga amanhã contra o Flamengo. Não joga amanhã e a expectativa de que ele assumisse o protagonismo com a ausência desses jogadores, né? Mas não dá para você colocar na conta de um jogador só. O entorno ali contribui demais. Então, acho que, além dessas mudanças ali na expectativa do Crespo de dar um time um pouco mais conectado durante os 90 minutos, não baixar tanto quanto o São Paulo baixava, como o exemplo que o Breler deu do Alianza Lima, eu acho que também você dá ao Luciano ali essa condição de, a gente precisa de você, onde você acha que pode entregar mais para o São Paulo, e aí sim, porque não dá para colocar muito na conta de Oscar e Lucas, né? Pontos corridos, de você ter garantia de uma sequência de Campeonato Brasileiro com esses dois jogadores. Não, e vira uma coisa, Mari, que parece que a diretoria está se movimentando. Olha, trouxemos o Tapia, jogador que vem do River Plate, e agora fechamos mais uma lacuna no elenco, falta pouco para chegar no estado ideal.
O Vitor Roque, que já tem lastro no futebol brasileiro, que foi revelado aqui, passou pelo Barcelona, chega no Palmeiras, um time muito organizado e demora a dar resposta. E aí contrata-se um jogador que nunca passou pelo futebol brasileiro, jovem, com uma média de gols baixa, e aí depois é só colocar... Agora o treinador tem o cenário ideal para desenvolver o time. Então não é por aí, porque se tratasse... Ó, chega a contratação do Tapia. Olha, é composição de elenco, a gente está trabalhando aqui dentro das possibilidades do São Paulo, mas não dá muito para fugir disso, e o Crespo está dentro desse contexto, eu vejo que ajuda até a regular a expectativa do torcedor, mas nunca é feito dessa forma. Não. É feito de, olha, a diretoria trabalhou e resolveu o problema, agora é com o técnico. E, para mim, não é uma situação justa, né? O Crespo vai chegar no São Paulo, e se a gente até peneirar ali as opções, os jogadores, até o estágio físico de cada um, eu vejo que na comparação com a primeira passagem, ele pega um elenco inferior do São Paulo. Ele tem menos, sem dúvida. Vai ter de lidar com isso. O elenco é curto em quantidade e o time é curto em qualidade. Quando falta um jogador, a gente tem falado muito do Lucas, e é verdade, é um outro São Paulo. Então, o time sofre muito com os desfalques por qualidade. E o elenco, pelo pedra para botar 11 em campo e formar um banco. E qualidade tem a ver também, prof, com a disponibilidade física dos atletas. Claro. Porque se você tem no mundo ideal Luciano, Lucas, Oscar, Caleri, olha o quarteto, tal que... E na prática? Isso é viável? Esses jogadores entregam a intensidade necessária e pedida por um treinador com a característica do Crespo, que valoriza muito isso? Pressão, é um treinador que exige dos homens de frente uma recomposição? Não. Entregaram em um jogo, o clássico contra o Corinthians. E mesmo assim, o primeiro tempo não... E ali, prof, um contexto específico, início de temporada, claro. O Corinthians ainda se formando. Não dá para ter como parâmetro e não dá para acreditar que o São Paulo tem um elenco maravilhoso só porque tem caras acima da média, mas que fisicamente tem dificuldade de entregar uma sequência de jogos. Sim. Muito bem, falamos do São Paulo que volta. Antes de falarmos sobre o jogo, quero que você comente aí. Tá ansioso, confiante para a partida de amanhã do São Paulo contra o Flamengo no Maracanã? Meus amigos, eu sinceramente achei que o São Paulo estaria pior e que o Flamengo estaria melhor. O Flamengo tá implodindo, crise por conta da saída do Gerson, da saída do Pedro, não sai, treta da diretoria. E o São Paulo meio que deu uma estabilizada após a saída do Zubeldia. Óbvio que ainda há uma discrepância técnica entre os dois times, porém, eu tô começando a achar que o São Paulo pode aprontar no Maracanã amanhã. O São Paulo vai ter a injeção de ânimo de um novo treinador, provavelmente o time completo, o time com Lucas, o time com Oscar, um time com 3 zagueiros, um time mais seguro. É algo que pode ser interessante. É algo que eu confesso que estou ansioso. É algo que eu confesso que estou esperançoso para saber como o Crespo, como o Crespo vai montar esse time. Ao que tudo indica, a escalação mais provável é uma escalação com 3 zagueiros, Marcos Antônio e Alisson de volantes, Enzo Dias do lado esquerdo, Cedric Soares do lado direito, Oscar de 10, Lucas e André Silva. O Lucas atuando como segundo atacante, o Lucas deixando de ser um ponta aberto pela direita. Isso é interessante porque desgasta menos o jogador. Ele passa a não ter que ficar acompanhando o lateral. E é um time mais seguro. Você tem 2 volantes que marcam e sabem jogar. Você tem 3 zagueiros muito confiáveis. O Alan Franco, que está sendo o destaque do São Paulo na temporada. O Arboleda, que é o destaque do São Paulo já há anos, o melhor zagueiro do São Paulo. E o Ferrares, que para mim é um bom zagueiro. Do lado esquerdo você tem o Enzo Dias, que estava jogando muito até dar essa pequena oscilada junto com o time nos
nos jogos finais antes da parada. O Cedric Soares a mesma coisa, muita gente criticando o Cedric Soares, mas a galera esquece que o Cedric jogou muito bem durante algum tempo e depois começou a oscilar, assim como o time. Acho que o Cedric, a grande questão dele é mais oscilação, a sequência de jogos, jogos atrás de jogos. E principalmente os erros do Cedric eram erros onde ele tentava o diferente. Ele tentava fazer um passe, ele tentava sair por dentro, ele tentava fazer alguma coisa, ele tentava não rifar a bola. Já teve um jogo no Nordeste, cara, não vou lembrar contra quem foi, que ele foi desarmado porque ele se negou a simplesmente dar um chutão pra bola. Ele queria sair jogando, ele queria dar continuidade, ele não queria se livrar da bola. O cara tomou a bola e o São Paulo sofreu o gol na sequência. Provavelmente, se o São Paulo voltar a ser um time organizado, voltar a ser um time que tem um mínimo de padrão de jogo, o Cedric vai voltar a jogar bem, porque ele vai ter linha de passe. Enfim, cara, um jogador como ele não é um jogador ruim, né? Não dá para comparar o Cedric Soares com o Igor Vinícius. O Igor Vinícius ele é extremamente limitado. O Cedric Soares tem mais condição tática, tem mais condição técnica. Talvez perca pro Igor Vinícius na parte física, mas é um jogador para mim muito mais qualificado que o Igor Vinícius, que não consegue jogar a bola dentro da área. O Cedric, pelo menos a bola dentro da área, ele consegue fazer. O São Paulo que ainda busca um lateral direito. Temos o Brian Calabali, que o São Paulo tá sondando e vendo se consegue a contratação do lateral direito. Forte, imponente, pô, o cara fisicamente muito duro, chega no fundo rápido para ser o ala do Zubeldia, o ala do Crespo, pô, ficar falando Zubeldia até quando, cara? O ala do Crespo, e também agora tá por detalhes de anunciar o Tapia, não é Plata, é Tapia, atacante dinâmico, como o Crespo pediu, alguém que pode jogar aberto pela direita, aberto pela esquerda, como falso 9, como dupla de ataque, um cara que joga em todas as posições de ataque do São Paulo, alguém, e o Crespo quer esse tipo de jogador, jogadores que façam mais de uma função. O próprio Carabali, ele pode atuar tanto como ala, como lateral e até como volante, se necessário, pelo porte físico, e pode fazer esse primeiro volante, segundo volante ali nessa função. O Crespo tá optando por jogadores que consigam fazer mais de uma função, porque ele percebeu que o time do São Paulo é um time limitado, já se desfez do Matheus, já se desfez do Juan Tressoldi. Campeonato, agora que voltou os campeonatos, meus amigos, é jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo. O São Paulo não tem um elenco vasto. Ao que tudo indica, pelo menos a base ele vai começar a usar mais. Acho que o Crespo vai começar a dar mais oportunidades pro Negrutti, ele vai começar a dar mais oportunidades pro Rian Francisco, vai começar a dar mais oportunidades pro Luca, sabe? O Luca Ferreira acabou se lesionando, né? Teve uma lesão muscular aí, vai ficar fora durante algum tempo, talvez 2, 3 semanas. Mas os principais jogadores de São Paulo da base, principalmente Rian Francisco, o Luca e o Negrutti, que tá recebendo sondagens, mas optou por ficar no São Paulo, o Crespo deve utilizar mais, e é isso que eu espero. Colocar os meninos, dar mais oportunidades para eles, porém no momento certo, não colocar os moleques só na pressão. Colocar os moleques no momento certo. Você tá jogando, tem um jogo que tá 2-0, tá 3-1, sabe? Não colocar o menino, o São Paulo perdendo de 1-0, sabe? O São Paulo tá perdendo de 1-0. O Luca entra lá, Rian entra lá e salva o time. Não é isso. Não acho que esse é o momento, não acho que essa é a hora de colocar a molecada. Colocar a molecada no jogo no Morumbi, que tá 2-0, colocar pro moleque sentir, sabe? Um jogo de Copa do Brasil que tem que jogar no contra-ataque. Você colocar tá 1-0 pro São Paulo, acabando o jogo, você vai jogar no contra-ataque. Você coloca o Luca, coloca o Rian. O São Paulo agora vai jogar no contra-ataque faltando 10 minutos. O Lucas tá cansado, o Ferreirinha jogou o jogo todo. Você pode colocar a molecada pra fazer esse tipo de coisa, e não só na mal. Colocar um moleque só na pressão, colocar um moleque só
para resolver. Não acho que esse é o certo. Enfim, quero que você deixe a sua opinião. Eu vou trazer muito sobre o jogo do São Paulo contra o Flamengo e os reforços. Se inscreve no canal aí, dá essa força. Estamos na meta de 25 mil inscritos, estamos quase chegando. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.